Fala, nação rubro-negra. Hoje temos uma notícia para agitar os corações flamenguistas e acender a chama de uma era gloriosa. O nosso querido Mister Jorge Jesus deu uma entrevista recentemente em que confirmou seu desejo de voltar ao Flamengo antes de encerrar sua carreira como treinador. É isso mesmo, o técnico que conquistou a torcida com um futebol envolvente e repleto de títulos disse que pretende retornar ao Mengão. Mas antes de falarmos mais sobre essa possível volta, vamos fazer uma retrospectiva da sua trajetória no Flamengo, relembrando os momentos mais marcantes e as conquistas históricas que marcaram o clube. Em junho de 2019, o Flamengo anunciava a chegada de um técnico que mudaria o destino do clube. Jorge Jesus, um treinador português com uma carreira respeitável na Europa, chegava ao Brasil para revolucionar o futebol do Flamengo. Pouco se sabia sobre ele no Brasil, mas a torcida estava ansiosa e cheia de expectativas. Jesus trouxe uma filosofia de jogo diferente, intensa e corajosa, priorizando um futebol ofensivo e dominante. Logo nas primeiras semanas, ficou claro que o Flamengo de Jorge Jesus seria um time que não daria sossego aos adversários, aplicando muita pressão e dominando as partidas. Sob o comando de Jorge Jesus, o Flamengo passou a jogar com uma intensidade poucas vezes vista no futebol brasileiro. Ele trouxe o conceito de pressão alta, que significa sufocar os adversários no campo de defesa deles, roubando a bola rápido e criando inúmeras oportunidades de gol. Essa estratégia foi fundamental para o Flamengo se destacar. O time não apenas vencia, mas também encantava com um futebol bonito e eficiente. Quem não se lembra das goleadas históricas contra o Grêmio? Por exemplo, nas semifinais da Libertadores de 2019, o Flamengo aplicou uma impiedosa goleada por 5-0, que ficou marcada como uma das maiores exibições de um time brasileiro na competição. Além disso, Jorge Jesus transformou jogadores que já eram bons em verdadeiros craques. Gabigol se tornou o artilheiro letal que conhecemos hoje. Bruno Henrique ganhou o apelido de Rei dos Clássicos. E o meio-campo, liderado por Arrascaeta e Everton Ribeiro, era simplesmente mágico. Agora vamos falar do momento que talvez seja o mais especial da história recente do Flamengo, a conquista da Libertadores de 2019. O Flamengo não conquistava a competição desde 1981, e a torcida estava sedenta por esse título. Na final, o Flamengo enfrentou o River Plate, atual campeão, em Lima, no Peru. Foi um jogo extremamente tenso, e o River abriu o placar logo no primeiro tempo. A partida se encaminhava para uma derrota, mas o Flamengo não desistiu. Nos minutos finais, em um lance que já está eternizado na história, Gabigol empatou o jogo aos 89 minutos. Apenas 3 minutos depois, em uma jogada incrível, ele marcou o segundo gol, virando o placar e garantindo o título tão esperado. A torcida explodiu de alegria, e Jorge Jesus se consagrou como o treinador que levou o Flamengo ao topo da América novamente. Foi uma vitória que simbolizou a mentalidade vencedora que o Mister trouxe ao clube. Mas a história não parou por aí. Apenas um dia depois da conquista da Libertadores, o Flamengo também garantiu o título do Campeonato Brasileiro. Com uma campanha avassaladora, o Flamengo quebrou recordes de pontos, vitórias e gols marcados. O time de Jorge Jesus simplesmente dominou o Brasil, e foi a primeira vez na história que um clube conquistou a Libertadores e o Brasileirão no mesmo final de semana. Além dos títulos, o que mais impressionava era o futebol jogado. Sob a batuta de Jorge Jesus, o Flamengo aplicou várias goleadas em rivais tradicionais. Vitórias como os 4-1 sobre o Vasco, os 5-1 contra o Grêmio e os 3-0 sobre o Palmeiras fizeram com que o time se tornasse temido e respeitado em todo o país. Já em 2020, a era Jorge Jesus continuou vitoriosa. O Flamengo conquistou a Supercopa do Brasil, vencendo o Atlético Paranaense por 3-0. Logo depois, veio a Recopa Sul-Americana, em cima do Independiente Del Valle, com mais uma grande exibição do time. Para fechar, o Flamengo também venceu o Campeonato Carioca, confirmando a supremacia do time sob o comando do Mister Jorge Jesus. Já era considerado um ídolo pela nação rubro-negra. O estilo de jogo, as vitórias expressivas e, claro, os títulos conquistados colocaram seu nome na história do Flamengo para sempre. Infelizmente, em julho de 2020, Jorge Jesus decidiu deixar o Flamengo. Ele recebeu uma proposta do Benfica, seu clube do coração em Portugal, e optou por voltar à Europa. A notícia foi um balde de água fria para a torcida, que já tinha criado uma conexão emocional com o treinador. Desde sua saída, o Flamengo não conseguiu manter o mesmo nível de excelência. Vários técnicos passaram pelo clube, mas nenhum conseguiu replicar o estilo de jogo intenso e vencedor de Jorge Jesus. A torcida, que sempre foi exigente, começou a pedir a volta do Mister em diversos momentos. Agora, em 2024, surge a notícia que pode trazer esperança à nação rubro-negra. Em uma entrevista recente,
Jorge Jesus afirmou que tem planos de voltar ao Flamengo antes de se aposentar. Ele disse que sente um carinho imenso pelo clube, pelos jogadores e, principalmente, pela torcida, e que deseja ter mais uma oportunidade de comandar o time antes de encerrar sua carreira como treinador. Essa declaração gerou grande expectativa entre os torcedores, que já começaram a sonhar com uma possível volta do Mister. Imagina só, nação, Jorge Jesus voltando ao Flamengo para conquistar ainda mais títulos. Quem sabe, uma nova Libertadores ou até um Mundial. E aí, nação? O que vocês acham dessa declaração do Mister? Vocês também acreditam que ele ainda tem muito a dar ao Flamengo? Será que esse retorno vai acontecer em breve? Ou vamos ter que esperar um pouco mais? Uma coisa é certa, Jorge Jesus deixou um legado no Flamengo, e a torcida nunca esqueceu o que ele fez pelo clube. Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que você acha dessa possibilidade. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Mengão. E deixe o like para fortalecer o nosso conteúdo.